Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. É tão bom poder voltar à Fortaleza, tão bom poder encontrar irmãos e amigos queridos. Pastor Cleiton, já um amigo que Deus me deu desde o tempo que Abraão era menino. E graças a Deus lá para cá a nossa amizade se mantém, está de pé, está na fé. Bom voltar aqui e ver alunos da escola Charles Spurgeon. Uma vez eu estava no Acre e alguém tinha visto um folheto, alguma propaganda da escola Charles Spurgeon e me perguntou: pastor, o senhor conhece essa escola? E eu disse: conheço. E o senhor recomenda essa escola? Disse: olha, eu não só conheço, como reconheço, como recomendo. Havia um irmãozinho no Recife que ele, por tudo, ele sempre terminava dizendo: Senhor, eu te dou graças e regraças. Então não é só conhecer, mas reconhecer. Aquele irmãozinho dizia assim: Senhor, obrigado pelo dia de hoje, foi um dia abençoado, obrigado pelo alimento, pelo vestimento, e por isso eu te dou graças e regraças. E algumas pessoas da igreja terminavam rindo com esse graças e regraças. Senhor, muito obrigado pela família do irmão fulano, uma família abençoada, e por essa família te dou graças e regraças. Alguém chamou aquele irmão e disse: olha, meu irmão, não precisa falar regraças não, porque quando você fala graças, já inclui tudo, não precisa mais falar regraças, diga só graças e está bom. Ah, é assim, irmão? É, tá bom. Naquela vez ele foi orar e disse: meus irmãos, eu quero orar aqui agradecendo ao Senhor pela igreja da Parquelândia, uma igreja tão querida, prega o evangelho, por essa igreja nós te damos graças. Aí todo mundo até fez ufa, porque essa igreja é uma bênção e uma rebenção. Então, graças a Deus eu não só conheço, mas reconheço a igreja, a escola Charles Spurgeon. Nosso tema é sobre a escola bíblica dominical. Nesse nosso primeiro encontro, se você quiser tomar nota, tome nota sobre esse tema, EBD. Vou chamar de EBD na nossa sigla, tá certo? Creio que a escola, ela é bíblica, ela é dominical para abastecimento, com influência em toda a semana e participação dos pais também durante a semana. A EBD, desafios e a nova realidade. Começo afirmando que a EBD, em termos de Brasil, já foi a nossa maior força. O que você é de Bíblia, o que você sabe de Bíblia, o que você manuseia a Bíblia, abre, se localiza. Vamos abrir em Ezequiel, você sabe onde está Ezequiel? Vamos abrir em João, você sabe onde está João? Você sabe manusear a palavra de Deus? E você sabe, não é por causa dos cultos vespertinos, mas por causa da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical também abasteceu muita gente com a capacidade de decorar as escrituras. Ela foi a nossa maior força, porque não só lhe introduziu ao domínio e manuseio da palavra de Deus, como também lhe fez amar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para entender melhor também as pregações. A escola bíblica dominical, ela já foi o diferencial na nossa pátria. Mas não só o diferencial na nossa pátria, mas também o diferenciador. Lhes digo isso na questão do diferenciador, porque muitas vezes, nas décadas de 70 e 80, quando os professores das escolas que os nossos filhos estudam, na rede municipal, estadual, eles precisavam de alguém que tivesse desenvoltura, desempenho, alunos que falassem em público, alunos que recitassem, alunos que tivessem uma desenvoltura boa. Eles mesmos escolhiam os filhos dos crentes, porque a nossa igreja treinava muito isso. Nós tínhamos muitos desses desafios que faziam o diferencial. Mas lamento que estamos num momento crucial do que fazer com a escola bíblica dominical, daí a parte dos desafios, daí a parte da nova realidade. Algumas igrejas estão suprimindo a escola bíblica dominical. Algumas pessoas estão escolhendo o momento de vir para a igreja. Só vou depois da escola dominical. Também algumas igrejas estão se enchendo de programações tais que terminam
comprometendo o ensino, se a escola é ensino. Esta é a geração mais analfabeta de Bíblia que se conhece. Fui dar aula para uns garotos de 11 e 12 anos de idade. E quando fui dar aula para eles, eu disse, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, coisa que, graças a Deus, os meninos e meninas desta igreja, conheço os pastores dessa igreja e a seriedade dessa igreja e dessa escola, já saberiam aonde estaria o Evangelho de João, e já iriam para a parte mais final da Bíblia, que é o Novo Testamento. No começo do Novo Testamento, já localizariam o Evangelho de João. Me doeu o coração quando aquele filho de um presbítero, perdão, meus irmãos, foi procurar o Evangelho de João no índice, porque não sabia mais se posicionar na Bíblia. O que será de nós, se nós não estudarmos os nossos tempos, à luz dos desafios, para nós termos o que dizer e sabermos o que dizer? Vamos abrir a palavra de Deus, e se você teve uma boa escola bíblica dominical, você vai abrir no livro das Crônicas. Vou dar um tempo para você procurar, mas não muito tempo. Você já deveria saber onde está Crônicas depois de Samuel. Se você não achou ainda, estou começando a dizer que a sua situação está crônica. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Que texto é esse? Nós aprendemos que todo texto tem o seu contexto, não é verdade? No livro das Crônicas, o contexto é: o rei morreu, Saul morreu. Agora, interessante é que Saul era o primeiro rei de Israel. Era a primeira experiência da nação com o rei. E agora o rei morre, como é que a gente faz para substituir? Como é que a gente trata com um novo rei? Algumas pessoas já sabiam que Davi tinha sido escolhido por Deus para ser o rei. Mas nem todos de todas as tribos sabiam disso ainda. Vai haver aqui uma tentativa, um complô, uma tentativa de Adonias, tudo isso. Nós vamos ter todas essas tentativas. Adonias depois, me perdoe. Vai ter uma tentativa toda aqui, uma espécie de complô, para que Davi não seja rei, seja colocado outro. Mas no capítulo 12, de primeiro livro das Crônicas, vêm as tribos de Israel para um conselho. As 12 tribos se reúnem. Eu fico imaginando as tribos reunidas para quê? Para tratar sobre defesa nacional, possivelmente tratar sobre agricultura, a questão da água. O que fazer, tomando conselho para que o novo rei pudesse levar adiante a monarquia. Se perguntássemos, como perguntávamos antes na escola bíblica dominical, o nome dos 12 apóstolos, todo mundo respondia. Se perguntássemos hoje o nome das 12 tribos de Israel, eu não sei quantos responderiam. Mas tem uma tribo que ela não é tão destacada como Judá ou Benjamim. É uma tribo pequena. E agora repouse os seus olhos e leia comigo o versículo 32 do primeiro livro das Crônicas, versículo 12. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, vieram 200 chefes, e todos os seus irmãos sob suas ordens. Destaco, e se você quiser grifar na sua Bíblia, grife essa expressão, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Numa semana magna como esta, nós estamos aqui reunidos pedindo a orientação e sabedoria de Deus, para também sabermos o que fazer na nossa época, no nosso presente século. Quando falei para vocês sobre o diferencial e o diferenciador, destaco os anos 60. Precisamente o ano de 1968, quando o mundo ele é tomado por uma reforma escolar. E o Ocidente ele é tomado por uma reforma escolar em que agora a centralidade não é o ensino, mas é o sentir-se bem. O aluno vir para a escola e gostar de estar na escola.
E aqui começa uma mudança de paradigmas tal que matérias começam a ser negociadas, porque eram tidas como chatas, eram tidas como cansativas. Os alunos precisam vir para a escola para se divertirem. E nós podemos ver hoje o nível do ensino escolar também no Brasil, em que as pessoas não sabem de matemática, nenhuma das 4 operações. Redação o pessoal não sabe. Também interpretação de texto o pessoal não sabe. Tudo isso resultado dos últimos 50 anos. Trago para vocês um livro e indicaria para vocês esse livro de Inger Enqvist. Inger Enqvist, ela escreveu esse livro, Educação, Guia para Perplexos. Ela é auxiliar do ministro da Educação da Suécia. A Suécia foi dos primeiros países, na virada do ano, a querer entrar com essa questão de escola inclusiva, escola sem sexo, que todos tenham oportunidades. E com isso, começou-se a valorizar o ser humano de tal maneira, as pessoas de tal maneira, um sistema antropocêntrico tal, em que você escolhia o que fazer, como fazer. E passados 20 anos, a Suécia viu que estava entrando em bancarrota, que estava afundando, que o nível escolar estava caindo. Então chamaram a senhora Enqvist. E ela começou a dizer, olha, mexemos aonde não poderíamos mexer. Em padrões que o ser humano precisa. Leia um texto do livro dela aqui para vocês. Se respeitamos a pessoa humana, se pensamos que o ser humano tem vontade própria e pode estabelecer metas em sua vida, então a educação deve convidar os jovens a aprender todo o possível para que possam se tornar as pessoas que querem ser quando crescerem. Não era comum essa pergunta, pessoas nos fizeram essa pergunta, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser profissional em tal área. O que é que você quer ser quando crescer? Mas para que você chegasse a ser o que você gostaria de ser quando crescesse, tinha que ter fundamentalmente o estudo, a base. E a pessoa desde cedo deveria gostar de estudar para vir a ser o que essa pessoa gostaria de ser quando crescesse. Da mesma maneira, pode-se convidar a praticar o reconhecimento do bem e do mal e basear-se nesse conhecimento na hora de tomar decisões. A escola trabalhava com conceitos, trabalhava com valores, estou falando da escola de fora, porque a escola aqui de dentro já fazia isso muito bem e muito melhor. Conceitos e valores. A preguiça é algo mau. Colar nas provas é algo mau. Então a escola valorizava tanto o bem quanto o mal. Mas o que acontece e que vai acontecer é que isso vai ser deixado de lado. E agora o mal virou o bem e o bem virou o mal. Se o aluno não quiser estudar, não estuda, mas ele passa de ano, ele é paparicado. Nós temos visto isso na escola lá fora. A tristeza é que isso também está vindo agora para dentro das nossas igrejas. Daí um analfabetismo bíblico grande, e daí uma vontade humana ferrenha a dominar as intenções e as decisões. Se queremos que nossos filhos vivam vidas honradas e que sejam adultos adornados de virtudes, necessitamos de um ensino ético explícito. Sim, certo, errado. Também a questão moral. Isto é bom, isto é errado, isso é mal. Então a escola, nós aprendemos isso lá em tempos atrás. O professor e a professora era como que um segundo pai, uma segunda mãe da gente. Também tinham autoridade sobre nós como pai e como mãe. O professor era uma autoridade em classe. O professor era um referencial para as nossas vidas. Mas desde 50 anos que isso foi sendo desconstruído. E hoje o professor, ele é uma pessoa que deve agradar os alunos, não pode cobrar nada dos alunos, e assim a questão vai indo.
A senhora Enquist continua dizendo: precisamos garantir aos jovens um ambiente escolar caracterizado pelo respeito à verdade, para que possam reconhecer e experimentar como a vida melhora quando se respeita a verdade. Estude, porque se você quiser ser alguém na vida, verdadeiramente você deve ter conteúdo, deve ter conhecimento e deve ter caráter. Você deve ter isso como a maior verdade da sua vida, mas sabemos que isso tem sido negociado. Aqui também a nossa autora diz: precisamos garantir esse ambiente. Os conhecimentos e as habilidades podem contribuir para o bem, mas não têm um valor moral inerente como as virtudes. A ética nos permite sermos morais, sermos os donos de nossas próprias vidas e nos tornarmos o que queremos ser. Para quê? Para ajudar o jovem nessa tarefa. O primeiro passo, prestem atenção nisso, o primeiro passo é afastá-lo de ambientes nos quais se pregue o hedonismo e o infantilismo e o facilismo. Que pena que hoje as pessoas vão para a escola para se sentirem cada vez mais no ambiente de diversão, o hedonismo. Nós temos visto que rapazes e moças têm ficado numa infantilidade total em diversas questões e ações. Tem 18 anos com a maturidade de 7, 8, 10 anos de idade. Se irritam fácil. Tem um amigo meu que é professor no ITA, em São José dos Campos. Para você passar no ITA, é muito difícil. E vocês cearenses têm uma capacidade na área de exatas que eu fico impressionado. Algumas vezes, pastor Cleiton, quando fui falar alguma coisa lá no ITA, quando tive a oportunidade de estar ali, eu ouvia o sotaque do Ceará como nunca, lá dentro do ITA. Mas aquele professor estava me dizendo que ele aplicou a prova, ele julgou o resultado dos alunos e ele deu as notas. E teve aluno emburradinho porque tirou 6, porque tirou 7. O pai de um aluno do ITA quase foi no ITA reclamar do professor. Estamos falando de uma alta escola de tecnologia, de engenharia do Brasil, meus irmãos. E questionaram por que tiraram 6 ou 7. E eu disse para ele: faça o seguinte, anda com aquela cartelinha cheia de estrelinhas, para acalmar esse pessoal. Tu dá 7, porque a prova valeu 7, aí tu coloca 2 estrelinhas. Pronto, e você ganhou 2 estrelinhas. O infantilismo e o facilismo. A nossa maior força, será que está se transformando no nosso maior fracasso? Hoje nós vemos meninos e meninas já totalmente egoístas, totalmente centrados em si mesmos, totalmente sem domínio das escrituras e sem domínio próprio algum. Nós temos visto os pais sem autoridade em casa, estão negociando a escola bíblica dominical e com isso nós temos visto a queda e o prejuízo que isso traz. Mas se houveram mudanças externas no sistema de reforma educacional no mundo nesses últimos 50 anos, houveram mudanças internas, em que cada vez mais a criança está vindo para a igreja para se divertir, para participar de atividades centradas nela, não no ensino, não no aprendizado e não na prática. A IBD, o que ela é para nós, nesse diferenciador? O que é que nós precisamos mostrar para essa nova geração? Que caminho seguir? A IBD é como um ritual de passagem da infância para a vida adulta, e não um prolongamento da infância. Estão também prolongando a infância e seus gostos infantilizados de rapazes e moças infantis nas nossas escolas bíblicas dominicais, quando deveria ser mesmo um aprendizado, passar de ano por saber e ter aprendido a palavra de Deus, preparando-nos para a vida, preparando esses para a vida. De que maneira? Com conhecimento, com condição de julgamento,
e com tomadas de decisões e saber agir. A escola bíblica dominical nos ajudava nisso, no conhecimento, na capacidade de você tomar juízo e julgamento, e também na questão e na decisão do agir. Mas hoje, cada vez mais, nós vemos rapazes e moças inseguros, não sabem o que fazer, não sabem como decidir. É um sinal de maturidade saber conduzir a ação conforme a reflexão e a experiência, do repetir, do falar, do manter-se. Na escola bíblica dominical, o primeiro passo é para o saber. E quanto mais nós soubermos, nós de fato estaremos aprendendo a nos afastarmos de ambientes nos quais se prega o quê? Se prega o hedonismo, como repito aqui, o infantilismo e o facilismo. Mas se a escola bíblica dominical não é levada a sério, não é levada adiante, por pais que ficam dormindo no domingo de manhã e não vêm para a escola bíblica dominical, por quê? Porque ficaram maratonando nas redes de televisão, nas séries, e não acorda mesmo para vir no domingo de manhã, ou chegam atrasados para a escola bíblica dominical, não cuidam de vir, e com isso aquilo que é a maior força vai se enfraquecendo, porque se os meninos e meninas não aprenderem na época que devam aprender, o que serão desses meninos e meninas? Eclesiastes capítulo 12, versículos 1, 2, aquele capítulo todo que vocês conhecem bem, nos diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é para se lembrar do Criador nos tempos da idade mais avançada, ou quando foi idoso, quando foi idosa. Precisa se lembrar do Criador nos dias da mocidade, porque nesses dias virão as maiores tentações com possibilidade de executá-las caindo nelas. As pressões serão grandes. Nossos meninos e meninas estão seguindo para a universidade despreparados para enfrentarem uma universidade. E o que acontece é que quando chegam na universidade, as estatísticas revelam que 62% dos filhos dos crentes abandonam a fé quando estão na universidade. Quando terminam o curso universitário, já não tem mais fé nenhuma. Por quê? Porque a base, o incentivo, o apoio, o ensino, tudo isso foi enfraquecido mesmo. Os pais têm que tomar providência. Se é para lembrar do Criador nos dias da sua mocidade, é porque quando na infância, nós temos aqui a infância e a fé infantil. E a fé infantil é bonita. A fé infantil chega ao coração da criança. A criança vem, aprende os textos bíblicos, aprende as histórias bíblicas, vibra com toda a dinâmica da escola bíblica dominical. Nenhuma criança chega atrasada para a escola bíblica dominical. Quem atrasa são os seus pais. E a fé vem e alcança a infância. A minha filha, que hoje está fazendo doutorado em Química na França, creu em Cristo como seu Salvador aos 5 anos de idade. E lá em casa, não porque eu era pastor, mas porque sempre fui crente, nós valorizamos a escola bíblica dominical. E as nossas 2 meninas cresceram na escola bíblica dominical, anotando, tomando nota, cumprindo todos os requisitos. E como aquilo nos ajudou para as próximas fases da vida delas. E hoje nós temos 2 meninas crentes, tranquilas, passaram pela universidade, evangelizaram na universidade. A fé infantil é linda, quando ela vem, quando ela chega. Mas se a criança cresce aos 8 anos, 9 anos, mas a fé ficou infantil, a fé infantil só serve para esse momento da infância. Se a criança não desenvolve também a sua salvação com temor e tremor, se ela não está agora com 8 anos, com os desafios de 8 anos, e uma fé abastecida para os 8 anos, com 12, 13, 14 anos, e a fé também está compatível com os desafios. Se não acontecer isso, se ficar nessa infantilidade, se ficar nessa fé infantil lá atrás, quando tiver nos dias da mocidade, não se lembrará do seu Criador. E aí não aguentarão, não resistirão, se arrebentarão.
como deve ser a escola bíblica dominical nesses dias tão difíceis. Deve ser como ela sempre foi. Por favor, eu gostaria de destacar para vocês 9 questões importantes, 9 poderosas armas de Deus contra os sofismas que aí estão, contra a falsidade que aí está, contra o engano, contra a fraqueza, contra o fracasso. 9 poderosas armas que nós temos a partir do departamento infantil e para todo o desenvolvimento sequencial do desenvolvimento humano que envolve os pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. Mas na minha área mais, na área infanto-juvenil, eu destacaria em primeiro lugar que o departamento infantil envolvendo a sua escola bíblica dominical é um lugar de doutrina. Crianças não têm dificuldades com doutrina. Agora não estou falando daquela teologia sistemática que vocês aprendem aqui na escola Charles Spurgeon, com toda a condição de discorrer sobre o assunto, estudar sobre o assunto, mas tem que ter um começo. Só que esse começo não é quando chegar a idade de vir para a escola Charles Spurgeon. Já deve ser antes e muito antes. A escola bíblica dominical é um lugar de doutrina, não só das histórias de Deus, mas o Deus das histórias. Quem é Deus? O ser de Deus, o seu poder, os seus atributos. E você já deve, desde o berçário, ir gotejando doutrina no departamento infantil. Abra comigo a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 32. O livro de Deuteronômio é a lei para uma nova geração que vai entrar na terra, que vai possuir a terra, que vai combater os grandes desafios que estão ao redor. Então aqui essa nova geração está sendo instruída a ter doutrina, a saber em quem tem crido e como tem crido. Deuteronômio 32 diz: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra, as palavras da minha boca. Versículo 2: goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Vocês têm visto também, por causa da tecnologia, nós aprendemos muitas coisas sobre o país Israel, um país que não tem água fácil. Eles desenvolveram naqueles sistemas dos kibbutzim, daquelas fazendas que eles tinham também para plantação, cuidar do gado. Eles desenvolveram o sistema do gotejamento. Trabalharam a terra, araram a terra, cuidaram de todo o ambiente da terra e trabalharam com o gotejamento. Ao invés de desperdiçar a água que eles não têm, eles trabalhavam com gotas e gotículas, gotas e gotículas. Resultado é que Israel é um dos maiores exportadores de frutas do mundo. Eu não estou brincando quando eu digo para vocês que uma vez eu estava fora do país e eu vi uma laranja, meus irmãos, quase do tamanho de um coco. Uma laranja enorme. E quando fui ver, tinha um selo, produto de Israel. Com qualidade, com dulçor. Quem começa cedo gotejando doutrina. Quem é Deus, o ser de Deus, Jesus Cristo. Quanto mais nós falarmos para as nossas crianças e orientarmos, melhor nós estaremos preparando os nossos meninos para esses dias maus e difíceis. Em segundo lugar, a EBD no departamento infantil é um lugar de apologética. Cada vez mais, os nossos alunos precisam também aprender apologética na sala de aula. Não só saberem das histórias bíblicas, mas porque elas estão na Bíblia, qual o contexto em que estão inseridos esses textos bíblicos, para que saibam defender a fé em condições, situações tais. Precisamos treinar os nossos meninos e meninas com a apologética, a defesa da fé. Em terceiro lugar, eu diria para vocês que a escola bíblica dominical é um lugar de identidade e de identificação. Nos identificamos com a fé que uma vez por toda
todas foi dada aos santos. Nós amamos essa fé, nós amamos essa história, nós amamos a mensagem da cruz, nós nos identificamos com o povo de Deus. E na identificação com a igreja histórica, batalhadora, que luta pela fé. Estava lendo a história de Martin Lloyd Jones. Antes da sua conversão, ele fora com a sua esposa e mais um casal ao teatro. E quando eles saem do teatro, tem um pregador de rua. Eles vão passando educadamente, mas Martin Lloyd Jones faz questão de parar e começa a ouvir. E fica ouvindo, e diz para sua esposa e para o casal de amigos: eu me identifico com este povo, eu quero ser desse povo que está aí abrindo a Bíblia, sabe manusear a Bíblia, sabe falar, eu me identifico com esse povo. Todos nós sabemos quem foi Martin Lloyd Jones depois, quando ele crê, o que ele prega da palavra de Deus, identidade e identificação. Se há um fracasso, se há uma fraqueza na escola bíblica dominical, nossos meninos e meninas rapidamente se identificarão com o mundo, se tornarão mundanos no falar, no pensar, no agir. Em quarto lugar, meus irmãos, a IBD, e eu fico até impressionado que eu tenho que dizer isso, mas a escola bíblica dominical, o departamento infantil da igreja é um lugar para a salvação de filhos de crentes. Assim como o filho de um médico não é médico, assim como o filho de um piloto de avião não é piloto de avião, também o filho de crente não é crente só porque é filho de crente, ele só é filho de crente. Durante 17 anos da minha vida, de ascendência presbiteriana, avós, pais, eu frequentei a igreja, eu sentava nos bancos, eu sabia das histórias, eu estava bem envolvido com toda a dinâmica de uma igreja, mas eu não cria. Eu só era filho de crentes. Foi numa noite de Páscoa, no acampamento Palavra da Vida, lá no Recife, que Jorge Tais pregando, falou sobre os filhos de crentes. E ele disse uma frase que me impactou profundamente, ele disse: filhos de crentes muitas vezes cretinos são. E eu era o rei dos cretinos. E eu realmente me sentia totalmente perdido naquela noite e fui salvo. Estou começando a me conscientizar de que um dos maiores campos missionários de todo o mundo se encontra dentro das nossas igrejas com os filhos dos crentes. Precisamos evangelizá-los e a escola bíblica dominical pode ser uma grande oportunidade para isso. Também a escola bíblica dominical, em quinto lugar, é um lugar de novos missionários. A IBD é um lugar para novos missionários. Quantos meninos e meninas conhecendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, nos exemplos dados, nas dinâmicas tantas, no conjunto casa e igreja, no conjunto indicação de leituras. E eu gostaria de recomendar a vocês que, por favor, indiquem biografias para os seus membros. Indiquem biografias para que as pessoas leiam biografias, porque elas nos impressionam. Eu queria indicar uma biografia para vocês da editora Cristã Evangélica. O nome desse livro é Aventuras com a Bíblia no Brasil. Como amei ter lido Aventuras com a Bíblia no Brasil. Conta a história de Frederick Glass. Um homem que chegou no Brasil, vindo da Inglaterra para trabalhar, visando ganhar dinheiro. Aqui quase perdeu a vida. E aí começa a sua história, até que ele crê em Cristo. E o que fez aquele homem foi algo impressionante. Valeria a pena você ler sobre Aventuras com a Bíblia no Brasil. O que dizer de Amy Carmichael, que deixa o seu país para de fato evangelizar lá no Oriente. E Amy Carmichael nunca mais voltou para casa, porque ela tomou uma decisão de ir, pregar, obedecer. Desejou voltar, mas se não pôde voltar, ficou lá e salvou muitas vidas com o Evangelho de Cristo. Quantos missionários surgem da escola bíblica dominical? Com certeza vocês já devem ter ouvido algumas mensagens, algumas passagens do reverendo Ronaldo Lidório,
servo de Deus em missões, ativo em missões, missionário que descobriu uma tribo perdida dos Cocombas lá na África. A convicção missionária de Ronaldo Lidório veio na infância, veio no contexto também da escola bíblica dominical. Em sexto lugar, departamento infantil é lugar de uma nova liderança para enfrentar por fé e com sabedoria o que vem por aí. Dias maus, mudanças radicais. Então, nós precisamos de uma nova liderança, de presbíteros, de diáconos, de professores. A escola bíblica dominical é lugar de uma nova liderança para enfrentar por fé e com sabedoria o que vem por aí. Vocês que têm filhos pequenos, também se assustam pensando como estará o evangelho, como estará a igreja evangélica daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando seus meninos e meninas já forem adultos. Homens e mulheres, prepare-os desde já, treine-os desde já, que eles sejam habilidosos nas escrituras sagradas, que eles conheçam as histórias bíblicas e o Deus das histórias bíblicas, que eles saibam defender a sua fé, que eles dinamizem, que eles tenham dinâmica de aulas dinamizadas, para que eles pensem a sua fé com sabedoria, para enfrentar as filosofias que virão. Próximo ponto, meus irmãos, a IBD como lugar de consciência, firmeza e gratidão por uma sexualidade sadia. Repito, a escola bíblica dominical como lugar de consciência, firmeza e gratidão por uma sexualidade sadia. Nós precisamos ensinar os nossos meninos sobre o valor de ser homem desde cedo. Nossas meninas sobre o valor de ser mulher desde cedo. Porque eles vivem cada vez mais e convivem cada vez mais cercados de exemplos de falências. Tão cedo, falindo rápido na questão da sexualidade. A fila para se entrar num pedido de começar um processo de mudança de gênero em São Paulo, no ambulatório da USP, no Hospital das Clínicas em São Paulo, a fila está em que a pessoa se matricula hoje para poder começar a receber todo um acompanhamento daqui a 5 meses. Para quem? Para pais de meninos e meninas com 5 a 12 anos de idade. Há uma falência na masculinidade, há um agitar terrível na feminilidade. O feminismo está tomando conta das nossas meninas como nunca houve na história. 3 coisas estão acontecendo com os meninos, com os rapazes hoje. Vocês têm percebido isso? Toda a mudança no sistema educacional mexeu com a estrutura da humanidade de tal maneira que meninos hoje, eles sofrem 3 coisas. Meninos hoje estão ficando moles demais. Moles demais. Mas meninos hoje não só estão ficando moles demais, como estão ficando frouxos demais. Travam, não sabem o que fazer. Meninos hoje estão ficando sem iniciativa. Moles, frouxos, sem iniciativa. Agora, se um menino está ficando assim, vai crescendo assim, quando estiver jovem, sua filha vai namorar com um cabra. O quê? Mole, frouxo e sem iniciativa. Aí sua menina vai casar com esse caboclo. Vai ser um homem o quê? Mole, frouxo e sem iniciativa. Quando aparecer uma barata na sua casa, vai ser ele o primeiro a gritar. Precisamos ensinar os nossos meninos que nós homens não temos medo de barata, nós comemos a barata. Mas vocês vejam esses desarranjos todos. Agora, aonde é que você vai organizar o pensamento desses meninos? Aonde você vai repetir com fluxo e refluxo o ensino? Vai, volta, traz nutrientes. É na escola bíblica dominical. Num currículo bem pensado, num currículo bem elaborado.
precisamos hoje urgentemente, até os 14 anos de idade, passar muito bem com os nossos meninos no sistema de fluxo, volta, refluxo, volta. O criacionismo pelo menos 5 vezes para eles, para que eles não se percam, não se confundam. Isso porque num estado como São Paulo, a carga neoateísta, a carga do neodarwinismo, a carga que vem junto, a reboque do neoateísmo está fortemente a partir dos 7 anos de idade. Com 7 anos de idade vai se começar um programa e um processo para se passar o darwinismo para esses meninos e meninas. Quando nós muitas vezes ensinamos lá no berçário, falamos alguma coisa quando tem uns 5, 6 anos de idade, e depois vem um vácuo grande. Quando vier aquele professor e aquele ensino com ideias darwinistas, eles não resistirão, eles afundarão. Escola Bíblica Dominical também como lugar de sábios em construção. Um lugar de sábios em construção. Oremos por jovens e jovens adultos que saibam ser, saibam ir e também saibam casar. E se você não formar logo cedo o que é um homem e o que é uma mulher, o que significa o casamento, o que significa o valor da união e da unidade, se você não doutrinar certo pela palavra de Deus, se você não defender apologeticamente o casamento, se você não instruir meninos e meninas, o que serão desses meninos e meninas? Que eles saibam ser, por graça de Deus, homens, mulheres, que eles saibam ir por aí como homens e mulheres, como eles se portam e se comportam, se vestem, como eles atuam, e que eles saibam casar. Em 9º lugar, a escola bíblica dominical, no departamento infantil, como lugar para começar a viver e começar a morrer. Começar a viver, mas também começar a morrer. Saber que a vida é muito rápida. As coisas desse mundo, elas passam em velocidade fugaz. Meninos adoecem, meninas adoecem, meninos morrem, crianças morrem, jovens morrem. Nós precisamos mostrar para os meninos e meninas que a vida aqui, ela não é só passageira, mas ela é muito rápida. Assim sendo, querendo já dar pausa nessa primeira parte, vejam como nós temos desafios para a escola bíblica dominical no presente século. Tem se corrido muito atrás de programas, programações e atividades, mas um currículo que deve ser presente nas nossas igrejas, devem abordar, e bem, esses 9 pontos que falamos. Queria falar um pouco para vocês e com vocês sobre necessidades agora. Nosso próximo tópico. Necessidades desde a infância. Pastor Cleiton, que horas nós damos a pausa? Era o que eu tinha planejado. Obrigado, pastor. Como nós faremos a semelhança dos filhos de Issacar, para ensinar a nossa próxima geração como Israel deve agir, deve fazer? 5 necessidades desde a infância. Principalmente na infância, uma pessoa precisa de ensino. De que maneira é esse ensino? Esse ensino é triplo, tem uma dinâmica tripla. Então a necessidade desde a infância é de ensino, como? Em primeiro lugar, repetitivo. E se tem uma coisa que você pode fazer com as crianças é repetir, 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 que elas não reclamam como os adultos. Se você já colocou seu filho para dormir, você tem o hábito de contar histórias para ele. Algumas pessoas usam da criatividade para ir inventando uma história e vai ali com os personagens, com tudo e tal, mas naquele dia você não teve condição de contar a história como você vinha acontecendo.
Pode contar de ontem que ele vai gostar. Ou pode contar de anteontem que ele vai gostar também. Mas cuidado. Se você errar de um personagem, ele vai lhe corrigir. Não, não foi fulano não, foi fulano. Isso mostra que a criança vai captando muito mais do que a gente imagina. No mesmo livro que nós estamos aqui analisando também, Deuteronômio, vem o capítulo 6, vamos abrir lá. Capítulo 6 vem o clássico Shema Israel. Ouve Israel, está ali no capítulo 6, começando no versículo 5, vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e Jesus Cristo também nos colocou de todo o entendimento. Não tem momento mais propício para você iniciar isso do que na infância. Não deixe passar para a adolescência, não deixe passar mais para a juventude, porque o coração da criança, como nos disse um pai puritano, é um barro molinho. Com um barro molinho, o que você quiser fazer com esse barro molinho, que é o coração ainda, você consegue fazer talvez um manuseio ali para você fazer um vaso, uma ave. Ou se você fez alguma coisa e quer escrever o seu nome, esse barro molinho, você pega a ponta de um prego e escreve o seu nome ali, o barro ainda está mole, ainda aceita isso. Difícil coisa vai ser quando o barro endurecer. Só que nós não sabemos a idade e o momento em que o barro endurece. Só que cada vez mais os holofotes desse mundo estão querendo endurecer o coração das crianças, para que não creiam de fato. Então aqui está dizendo que momento bom, a fé infantil, na infância, para a criança ir crescendo, para a criança ir crescendo amando ao Senhor Deus de todo o coração, e elas fazem isso. Para as crianças crerem de toda a alma, e elas fazem isso. Eu tinha uma ovelha pequena no Recife, 6 para 7 anos, Rodrigo. O avô do Rodrigo era um homem de posses. E deu um saudosismo no avô do Rodrigo, de tal maneira, como deve estar a prima fulana, e tia fulana que eu nunca mais vi. Então aquele homem teve a ideia de fazer uma reunião das famílias, de todo mundo com esse mesmo sobrenome. Pegou 2 secretárias dele e disse: procurem na cidade, procurem no Google, faça tudo, mas encontrem os meus parentes. Quem puder vir por conta, venha. Quem não pode vir, eu vou bancar a viagem. Alugou um hotel, estilo hotel fazenda. E todo mundo gostou da ideia, comprou a ideia. Aí teve o encontro daquela família. Estava todo mundo lá. Primo que não conhecia primo. Tio que fazia tempo que não via o sobrinho. Foi aquela festa bonita em família. E Rodrigo, de 6 para 7 anos, estava encantado com os novos primos, que ele nunca tinha visto na vida. E corre para lá e brinca. E eles estão satisfeitos naquele hotel fazenda bonito. Chega um momento que Rodrigo diz: todos aqui, todos aqui, todos aqui. Os primos vêm, na idade dele. Sentem que eu quero falar de Jesus para vocês. E eles sentaram. Aqui uma prima dele, os olhinhos claros, nem piscava, de Rodrigo contar quem era Jesus, o Salvador, o Senhor, o amigo, morreu na cruz para me salvar. E Rodrigo era daqueles pregadores que faziam um apelo, viu, gente? Rodrigo contou o que sabia, como sabia, a prima dele ouvindo. Eu vou fazer uma oração, fecha os olhos. Todo mundo foi de fechado. Todo mundo fechou os olhos. Senhor Jesus, repitam aí no coração, quem quiser realmente entregar sua vida a Cristo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entre na minha vida, eu te recebo como meu Salvador. Cabeças curvadas, olhos fechados. Levante a mão aqui, quem fez essa oração comigo? A prima levantou a mão. 6 anos. Rodrigo ficou tão contente. A mãe do Rodrigo ia passando: mãe, mãe. A mãe pensou que era alguma coisa grave acontecendo, veio com pressa: mãe, vem cá, mãe, olha, vá lá dentro, por favor, pegue suco de uva e pão, que ela já vai tomar a ceia. O ensino deve ser repetitivo, para que se ame ao Senhor de todo o coração. O ensino deve ser progressivo. Quando você perceber que aquele assunto já está no coração e na cabeça da criança, você vai progredindo para o próximo passo, sem pressa. Terceiro lugar,
não só repetitivo, mas progressivo, mas também paciente. Paciente. Tenha paciência. Às vezes não entrou ainda na cabeça da criança, mas vai entrar, tenha paciência. Faça isto. Você sabe quantas perguntas uma criança é capaz de fazer por dia? Uma criança é capaz de fazer 300 perguntas por dia. Está certo que você tem uma prima que faz 700. Mas uma criança estimulada, uma criança incentivada, por quê? Como? E daí? Ela estimulada, ela poderá desenvolver 300 perguntas por dia. É a melhor fase, é o melhor momento para você ir ensinando, fazendo com que os corações venham para o lado da fé. Versículo número 6, de Deuteronômio 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, não é de maneira forçada, mas de maneira sábia, de maneira produtiva, aprendendo bem. Delas falarás aonde? Assentado em tua casa, e andando pelo caminho para a escola, ida e volta, levar as crianças, e ao deitar-se, ler a Bíblia com as crianças, e ao levantar-se. Todos esses verbos aqui, meus irmãos, acontecem em casa. Então, a igreja e a escola bíblica dominical, parceiras da família, para que os pais saibam que eles são responsáveis pela fé dos seus filhos. Segunda necessidade desde a infância é de instrução. O que seria o ensino? Você introduz o assunto. Agora a instrução, você vai esmiuçando o assunto. Você vai, de fato, como cortar carne para a criança. Então você apresenta-lhe a carne, mas você começa a recortar em partes menores para ela ir comendo sem se engasgar. Você vai pegar aquele ensino e vai trazer a instrução agora. Olha, filho, é assim, é por causa disso, é dessa forma. E como se dará essa instrução? Essa instrução também ela tem 3 aspectos. A instrução na escola bíblica dominical, trabalho também em casa, ela é informativa. Nós vamos introduzindo assuntos, temas, histórias, ela é informativa. Em segundo lugar, ela é rica em detalhes. Você vai detalhar. E em terceiro lugar, com conversas. Vamos abrir em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Vai ter essas 2 palavras, nessas 2 ações do pai e da mãe, e a escola bíblica dominical e a igreja abastecendo, colaborando, andando junto e em conjunto. Versículo 8 de Provérbios 1 diz: filho meu, de quem é o filho? É seu, não é do pastor, não é da igreja, é seu pai, é seu mãe. Filho meu, ouve o ensino do teu pai. Ao pai cabe ensinar, quero isso, quero assim, horários, quero as tarefas prontas, quero as lições do colégio todas prontas. Então o pai ensina o que quer e por que quer, e ele tem autoridade de Deus quanto a isso. E o pai tem que acompanhar e tem que estar cobrando, tem que estar de perto. Pais que me escutam nessa noite, quem tem que ir à reunião de pais e mestres no colégio do seu filho é você, não é a sua esposa, é você. Você é responsável direto por isso. Também deveríamos ter reunião de pais e mestres na igreja, com os filhos de cada faixa etária. Chama os pais, orienta, mostra o que vai ser feito, e diz: você aqui é nosso parceiro em casa, estamos juntos nessa. O texto continua dizendo: e não deixes a instrução de tua mãe. É a mãe que vai pegar agora o ensino do pai e vai mostrar para o filho como é que se faz. Deus deu muita paciência às mães. Ninguém substitui a mãe na primeira infância, na segunda infância, e até os 7 anos de idade, a pessoa da mãe é fundamental para essa instrução. É assim que se arruma o quarto, é assim que se guarda os brinquedos na caixa. A mãe vai instruindo de tal maneira, a mãe passa também com eles
o trabalho na escola, instruindo também, o pai confere quando chega. Assim nós vamos trabalhando juntos. Em terceiro lugar, necessidade desde a infância de um olhar analítico. Há uma necessidade cada vez mais premente e urgente hoje de um olhar analítico. O olhar analítico que aprendeu com o pai, que foi instruído com a mãe, vai capacitar o menino e a menina dizer assim: bem que meu pai disse, bem que minha mãe disse que eu não devo andar com essa turma da escola. Treinamos nossas meninas para serem gentis com todos, bondosas com todos, mas amigas de poucos. Praticar o que está lá em Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E saber o que convém e saber o que não convém. Em quarto lugar, desde a infância nós precisamos de um pensamento investigativo. Desde a infância precisamos de um pensamento investigativo. Não é engolir tudo que a mídia diz, não é engolir tudo que os seus professores dizem, não é engolir tudo que está na televisão, nas redes sociais. Não é engolir, é investigar bem, é ir a fundo, desde a mais tenra idade, aprender a investigar se tem fundamento, se tem base, se é sofisma, parece com a verdade, mas está totalmente longe dela. E esse pensamento investigativo vai ser aguçado com o ensino da apologética. Do aprender a verdade, se desmascara mais rápido e mais cedo a mentira. E finalmente, antes do nosso intervalo, necessidades desde a infância do conhecimento. Do conhecimento. Iniciei falando sobre a falência do sistema na reforma escolar. Acharam que a escola era lugar para o hedonismo. Transformaram meninos e meninas nos contínuos infantis. Tudo menino mimado. Tudo menino sem segurança alguma. E uma escola para ser divertida. Essa nossa geração é a geração que mais informação tem, também por causa da internet, por causa da tecnologia. Mais informação tem e menos conhecimento tem. Como é que se dá esse conhecimento, meus irmãos? O conhecimento vem com a propriedade. Então nós temos que ensinar esses meninos e meninas a pensarem pela Bíblia e pensarem biblicamente. Pela propriedade das Escrituras. Com esse fluxo e refluxo, pela profundidade das Escrituras. Mudou de pastor na África do Sul. E o pastor daquela igreja na África do Sul ensinava suas crianças com propriedade e com profundidade. Por causa da idade, precisou retornar para a Inglaterra, não pôde mais voltar para a África do Sul. Veio um pastor novo para a igreja, de tendências liberais. E logo no primeiro mês daquele pastor, as crianças todas estavam inquietas. E as crianças todas estavam reclamando: não é assim, não é assim. Porque as crianças tinham recebido bom material, com propriedade, com profundidade e com largueza. Com largueza de horizonte. Pastor, o senhor está sonhando muito com isso? Não, não estou sonhando muito com isso, meus irmãos. Na volta a gente fala porque eu não estou sonhando com isso. Pastor Cleiton, nos informe aqui, meu irmão, por favor. 20 minutos. Eu trouxe alguns livros, tá certo? Aqui ao lado. Só indicar alguns livros rapidamente para vocês. Material maravilhoso para que vocês aprendam a dominar bem verdades que transformam. Doutrinas preciosas e fundamentais. Na volta eu falo mais, mas eu vou estar aqui ao lado, tá bom, gente? 20 minutos.